O nosso plano de intervenção para o SF Vassoural nasceu diretamente da nossa visão como estagiários e estudantes naquele local das necessidades que ele nos apresentava. Desde o princípio sabíamos que deveríamos fazer algo relacionado a métodos contraceptivos e planejamento familiar. Isso porque notamos que o Vassoural era um bairro no qual havia um contato com a gravidez na adolescência de modo muito latente. Isso desde a nossa oficina de gestantes. E esse assunto se tornava odierno e pertinente e muitas vezes não era abordado da forma correta. A princípio, até pensamos em uma ideia de capacitação multiprofissional em relação à conscientização e inserção de DIU, mas esse projeto não durou muito tempo. Com o amadurecer das ideias, percebemos que o que queríamos como equipe era a conscientização dos jovens acerca dos métodos contraceptivos, da existência das suas diversas eficácias, de como utilizar, se ele seria realmente indicado para eles. Foi a partir disso, então, que começamos a pensar em um projeto de intervenção que dialogasse diretamente com os jovens, com todos eles. Não era mais sobre a inserção e o conhecimento do DIU em mulheres que engravidavam na adolescência. Não queríamos perpetuar a ideia de que o papel da contracepção deveria continuar recaindo apenas sobre as mulheres. Queríamos conversar, debater e discutir com os próprios jovens do Vassoural sobre as suas experiências, sobre as suas dúvidas, inseguranças e até mesmo sobre aquilo que eles achavam ter segurança plena. E foi a partir disso, a partir desse alinhamento em conjunto, que decidimos que o nosso tema seria sobre a educação em saúde com adolescentes acerca dos métodos contraceptivos e da prevenção de ISTs. Agora sim, com o tema definido em nossas mãos, podemos finalmente começar a traçar o nosso plano de ação na intervenção que estava a se seguir. Primeiramente, começamos a rastrear quais as escolas do Vassoural 1 poderíamos atuar. Conversamos com as ACS, a médica e a enfermeira da nossa unidade e decidimos fazer na Escola de Referência em Ensino Médio Dom Miguel, já que ela atendia aos nossos preceitos e estava localizada no nosso setor. Decidido o local, começamos a pensar o que poderíamos fazer, quais as dinâmicas e técnicas seriam importantes trazer para os alunos, para que tudo ocorresse de uma forma dinamizada e houvesse uma troca de saberes, de modo que eles não se sentissem que estariam em mais uma aula. A ideia do nosso grupo sempre foi fazer com que eles se sentissem confortáveis, que eles pudessem trazer esses assuntos que normalmente eles não se sentiriam à vontade para fazer, caso estivessem sentindo que estariam sendo monitorados ou julgados por coordenadores ou docentes. Ou ainda pior, como se essas dúvidas que eles estivessem trazendo fossem algum motivo de ridicularização ou algum tipo de alvo para que eles se sentissem coagidos a não perguntar. Além disso, em relação ao público-alvo, procuramos saber nessa reunião qual era a média em que os adolescentes brasileiros tinham a sua primeira relação sexual. E isso nos norteou a escolher melhor com qual ano do ensino médio iríamos trabalhar, já que queríamos focar no grupo que estivesse iniciando a sua vida sexual. Nesse sentido, a ideia era que, já desde o começo, eles pudessem ter as informações necessárias para a sua prevenção. E assim foi. Durante o debate, elaboramos diversas atividades que poderiam ser realizadas como forma de quebrar o gelo entre esses jovens. As que mais se destacaram foram a dinâmica da dança da vida, que já havíamos experimentado anteriormente em uma aula com a professora Carol Paes, mas também uma dinâmica parecida com batata quente, que foi proposta pelo professor Ricardo, em que assim iríamos descobrir os nomes uns dos outros e as principais características. No final das contas, optamos pela dança da vida, em que serão distribuídos entre os participantes papéis contendo os respectivos símbolos, triângulo, quadrado, círculo e asterisco. Então, os participantes serão instruídos a se levantar e dançar ao tocar de uma música, de modo que devem ficar bastante avulsos pelo espaço. Quando a música parar, eles devem se unir à primeira pessoa que virem, formando duplas totalmente aleatórias. A partir daí, cada um anota o símbolo do outro, e depois se separam, a música volta a tocar e eles circulam novamente, de forma que, quando a música for interrompida, eles devem se juntar a outra dupla. Após esse processo acontecer 3 vezes, cada estudante terá, além de seu símbolo, anotado os símbolos dos 3 participantes pelo qual ele interagiu. Feito isso, será revelado que cada uma dessas interações representou uma relação e que cada símbolo apresenta o seguinte significado. A partir daí, iremos fazer uma análise mais inicial em relação a quem começou infectado e transmitiu, quem não transmitiu, quem foi infectado e também transmitiu para outras pessoas, e a partir daí começa-se a abordar a relevância de métodos de barreira, a prevenção de ISTs e tudo mais. Avançando ainda mais em como funcionaria esse processo, começamos a pensar o que seria feito após a dança da vida, como iríamos complementar
e prolongar as reflexões tiradas nessa etapa inicial de quebra-gelo e, de fato, desenvolvê-las ao longo da oficina com tais jovens. E a partir daí, as sugestões foram diversas. Desde a ideia de afirmativas de verdadeiro ou falso que seriam respondidas por esses estudantes, caixas de perguntas onde eles iriam colocar o que eles achavam, levanta a mão e fala mesmo, que bom, que tal, que pena, que seria uma ideia também proposta pelo professor Ricardo, em que os alunos iriam sugerir o que eles gostaram, o que eles não gostaram e o que poderia melhorar. Enfim, depois de uma ampla discussão, conseguimos triar o que seria melhor para a gente. Que seria, no caso, começar com uma caixinha de perguntas anônimas em que seriam distribuídos papéis para tais estudantes e nesses papéis eles iriam depositar suas perguntas e suas queixas. A partir daí, nós iríamos nos guiar através dessas perguntas deles, diante da dinâmica, e responder às questões que eles mais se sentem carentes em perguntar, e também aquelas que nós achamos pertinentes. Com isso, iríamos, junto das perguntas dos adolescentes, colocar perguntas nossas, infiltradas, para caso o debate estivesse sendo tangenciado ou não tivéssemos grande aderência de perguntas, conseguíssemos, mesmo assim, responder às principais dúvidas e as mais pertinentes em relação aos métodos contraceptivos, à gravidez na adolescência e também à prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis. Por fim, pensamos também na ideia de um questionário, que seria passado antes e após a dinâmica, de modo a triar qual seria a evolução desses adolescentes após a nossa oficina. E a partir desse plano de ação, começamos a desenvolver cada uma das etapas. Enfim, durante a pausa do carnaval, em que tivemos um hiato de 2 semanas sem problematização, decidimos nos reunir de forma remota e sistematizar o que já tínhamos feito até agora. Montamos então o primeiro esqueleto do nosso relatório escrito, que seria mostrado a Ricardo durante a próxima problematização, e decidimos de vez quais seriam as técnicas que seriam utilizadas, com qual ano de fato trabalharíamos, o que poderíamos levar de diferente para esse público e quais seriam as etapas do projeto, a fim de que tudo pudesse ser levado ao problematizador para ser aprovado ou, se necessário, alterado por ele, pelo olhar que ele tivesse ali na hora. Nesse momento, também deixamos um esqueleto do possível questionário que estávamos idealizando na última problematização, para que Ricardo desse o seu aval e as orientações necessárias. E finalmente, de volta à problematização. Hoje foi o dia em que mostramos ao problematizador aquele esqueleto que a gente fez na reunião remota, sobre o que seria de fato o nosso projeto de intervenção. Já tínhamos então decidido as técnicas que iríamos utilizar, como vamos dialogar com os adolescentes e o que podemos fazer caso a dinâmica das perguntas desse errado e porventura eles acabassem não escrevendo nada, como eu já dei uma piscadinha lá atrás. Em tese, tínhamos tudo o que precisávamos, menos uma coisa: o motivo de estarmos fazendo tudo aquilo. Nesse sentido, a problematização de hoje foi uma das mais importantes, se podemos colocar dessa forma, porque, de fato, nos fez pensar, debater, discutir e refletir diversas vezes sobre um questionamento extremamente importante. Por que, mesmo os jovens sabendo dos benefícios do uso dos métodos contraceptivos, eles não os utilizam? E a verdade é que quase não soubemos responder. E precisamos ficar muito tempo debatendo entre nós sobre os motivos que não os levavam a usar e o que poderíamos fazer de tão diferente para que eles utilizassem esses métodos. Foi difícil. É difícil quando nos demos conta de que o problema central não era que os jovens não sabiam sobre os métodos contraceptivos, porque eles tinham um contato com eles. O problema era que, mesmo sabendo da sua existência e das prevenções necessárias, eles não utilizavam. E de novo a mesma pergunta martelava na cabeça de cada um de nós. O que poderíamos fazer de tão diferente? O que poderíamos fazer que de fato conseguisse mudar aquela mentalidade? O mais próximo que conseguimos chegar foi a resposta de que o que faltava talvez fosse um contato mais próximo com a própria juventude que estivesse engajada com as pautas de saúde. Talvez não fosse somente tão eficaz que um adulto simplesmente dissesse: use preservativo. Mas talvez aqueles jovens precisassem de um debate entre pessoas que estivesse praticamente nas suas faixas etárias, vivendo as mesmas experiências. Talvez, se ouvissem de nós, de estudante para estudante, a eficácia poderia ser melhor. Talvez pudessem confiar mais em nós, pudessem se abrir um pouco mais, perguntar sobre coisas que nunca tiveram coragem de perguntar a seus pais, a seus professores e educadores, nem sequer aos seus amigos, que muitas vezes poderiam lhe dar as respostas erradas. A ideia era que nos aproximássemos mais deles e nos afastássemos mais da ideia de uma postura completamente arbitrária e fechada, que apenas diria: use preservativo, saiba de métodos contraceptivos. Queríamos ir além. Para tanto, esteve presente o professor Ricardo em todas as etapas de nossas reflexões, nos apoiando em todo o processo. Então, agora sim,
Com tudo esquematizado, estávamos prontos para apresentar de fato a nossa proposta. E finalmente, meus amigos, demos a cara a tapa na escola pela primeira vez. Conhecemos a estrutura, falamos ainda que timidamente com os alunos e também com os colaboradores que ali estavam. Conversamos intensamente com a diretora Tarsila sobre qual era o nosso plano de intervenção, os motivos pelos quais queríamos fazer ali, falando também da nossa vivência como estagiários do Vassoural e sobre o nosso olhar acerca da comunidade. Demonstramos para ela como era perceptível essa distância dos adolescentes do serviço de saúde e por isso a ideia de levar a saúde até a eles na escola, onde sabíamos que esses adolescentes estariam presentes, onde nós temos certeza que vamos encontrá-los. Contando toda essa nossa ideia que tínhamos para a diretora da escola, nós fomos extremamente bem recepcionados por ela e tivemos o total apoio, não somente dela, mas também dos professores ao qual fomos apresentados. E marcamos logo também o dia em que seria realizada essa prática, o que fez com que o nosso grupo se sentisse muito confiante e, acima de tudo, confortável com o trabalho que estávamos realizando. Nos sentimos como se aquele olhar que tivemos sobre as necessidades que enxergamos naquela população fosse de fato o que outras pessoas também sentiam e estávamos trazendo algo útil e relevante para a comunidade que estávamos convivendo há quase um ano. Agora, com certeza da eficácia, pelo menos hipotética, da nossa atividade, estamos com o gás total para realizar esse projeto de intervenção e entregar para essa população, para esses adolescentes do Vassoural, essa prática de educação em saúde tão importante e que viemos desenvolvendo há tanto tempo. Hoje foi a nossa última problematização antes do projeto de intervenção, de fato. E o grupo, nesse sentido, vai fazer os ajustes finais que estavam sendo necessários para efetivar a prática. Então vamos discutir aí todas as perguntas que poderiam entrar como as perguntas infiltradas, vamos levar artigos sobre outras técnicas e apresentamos também as dúvidas que mais existem entre os adolescentes. Além disso, também é questionado e decidido como aconteceria a dinâmica com os adolescentes, o que deveria acontecer primeiro, como seria realizado o questionário, como ficaria a etapa das coisas que iriam acontecer a partir dali. Também se comenta sobre a pertinência das perguntas abordadas no questionário, quais poderiam ser mudadas e, por fim, chega-se ao resultado final, tanto das perguntas que serão utilizadas no questionário, quanto das perguntas que serão infiltradas, como também as afirmativas de verdadeiro ou falso, buscando dinamizar e efetivar ainda mais a pertinência da nossa atividade. Por último, nesse momento, também discutimos a questão dos folders, os cartões informativos que entregaríamos para os estudantes após o término das atividades. Neles estariam comprimidas informações gerais quanto a todo o nosso processo, além dos principais métodos contraceptivos, uso de anticoncepcionais de emergência, correta utilização da camisinha e também a prevenção de ISTs, sempre frisando a questão do sexo seguro quando estiver seguro. Com isso, finalizamos de fato a parte de programação do que iria ser feita nesse projeto de intervenção. Agora só nos resta agir. E é chegado então o dia D, o dia de realizar a dinâmica com os alunos na escola. Chegamos ao Herém Dom Miguel e começamos a, de fato, organizar a dinâmica. Conversamos com Tarsila e ela nos redirecionou a uma sala da coordenação enquanto os alunos eram preparados e realocados em suas respectivas salas. Houve um pequeno problema porque no dia anterior, Caruaru sofreu com fortes chuvas e enchentes que indisponibilizaram a usabilidade de certas salas do colégio, de forma que foi necessário por parte dos colaboradores do colégio um certo improviso em nos disponibilizar as 2 salas necessárias para a efetivação da dinâmica. Enquanto isso, estávamos nos preparando, organizando, revisando os materiais, distribuindo os insumos e as camisinhas masculinas e femininas que iriam ser distribuídas. Inclusive, vale ressaltar que o colégio já tinha, uma caixa de camisinha feminina restando por ali, que também foi reaproveitada por nós durante a dinâmica. Feito isso, devidamente organizados, com as salas prontas, podemos então nos dirigir até a dinâmica. Na outra sala, está a turma inteira fazendo os questionários primeiro. E enquanto isso eu estou aqui nessa segunda sala, depois que eles terminarem lá, a gente vai dividir a turma em 2. Metade do grupo aqui, a outra metade lá. E eu estou aqui organizando certinho. A gente tem camisinha feminina, camisinha masculina, a caixa das perguntas, né? Enfim, as plaquinhas para verdadeiro ou falso e o presente final que todo mundo quer, que é a caixa de chocolate. E enfim, estou aqui organizando e já eu vou lá perturbar eles de novo.
bem. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta, o tríplice mistério do stop, que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro, de um moleque. E aí, como é que foi? Foi bom, gostei muito. Achei muito divertido, muito dinâmico. Achei que eles se entregaram bastante à dinâmica. E tu, Alan? Oi, Gostasse? muito bom, o pessoal muito participativo, a gente conseguiu fazer a dinâmica de uma forma bem descontraída e ao mesmo tempo debatendo as coisas que eram muito importantes. Foi muito bom mesmo. Professor Ricardo, comentário rápido. Não, acho que foi bem sucedido, acho que a gente conseguiu passar a ideia. A demanda existe, os temas de IST, sexualidade, reprodução, não fazem parte ainda da realidade do estudante do ensino médio. Então há uma demanda, né, para discutir, para conversar, principalmente de uma forma mais lúdica, em que eles possam falar, em que eles possam conversar. Então eu acho que foi bem interessante, bem produtivo. Obrigado. Acho que é um pontapé. Eu achei uma experiência muito engrandecedora e muito bacana, e eu também gostei muito do público, porque eu tenho receio de falar com muita gente diferente. Mas só que eu achei que fluiu muito bem, e até a própria temática por permitir também umas abordagens mais diferentes e distintas do que eles são acostumados. As perguntas foram extremamente interessantes, eles participaram muito e foram extremamente receptivos. E uma coisa assim que chamou a atenção era que eles não tinham tido nenhum contato com a temática o ensino médio inteiro. Eles participaram muito mais do que eu pensava. As perguntas também foram muito interessantes, batia muito com o tema que a gente tinha planejado. E eu acho que foi muito massa e a gente podia expandir nesse tema, principalmente com a adolescente. Eu percebi nas perguntas, né, do que eles estavam fazendo para o nosso grupo, as grandes questões que eles tinham sobre métodos contraceptivos, sobre o medo, né, de uma gravidez precoce indesejada. Então eu vi esse projeto de intervenção como uma forma da gente auxiliar esses jovens, né, do EREM, conseguir ajudar de alguma forma para que eles tenham um planejamento familiar e principalmente conseguir se prevenir das doenças ISTs. Então eu sei que através daquelas perguntas que eles tiveram, a gente conseguiu auxiliar eles de alguma forma, e eu sei que foi extremamente importante, tanto para eles como para a gente, ter esse papel social de alguma forma e agindo em prol da melhoria da vida deles. Enfim, gente, acho que já deu para perceber um pouco do que foi a energia da finalização do nosso projeto de intervenção. Gratidão, satisfação e certeza de dever cumprido. Foi um prazer estar aquele tempo, mesmo que limitado, com todos aqueles jovens e poder enxergar neles a concretização daquilo que estávamos planejando há tanto tempo. De fato, só temos a agradecer àqueles adolescentes e a todos os outros que nos fizeram tornar o projeto de intervenção possível, em especial e destaque ao nosso professor Ricardo, pois sem o senhor professor, temos certeza, nada disso teria sido possível. Um grande abraço da sua equipe do Vassoural 1.